E aí, pessoal, tudo bem? Então, Rezende aqui de volta para falar sobre livro com vocês. Então, não sei se vocês sabem, mas um dos meus gêneros literários favoritos é fantasia. E eu trouxe hoje para vocês uma série de fantasia para falar sobre, e é um dos meus livros favoritos, tá? Eu trouxe aqui para vocês Ciclo A Herança, do autor americano Christopher Paolini. Essa série era para ser uma trilogia, só que ela ficou tão grande e épica, com tanta coisa para ser contada, que o autor acabou tendo que escrever um quarto livro, então se tornou uma quadrilogia, tá? Mas os planos originais era uma trilogia. Eu vou tirar aqui do box para mostrar para vocês os livros, tá? O primeiro, a capa azul, temos aqui, né, o título Eragon. Quem não conhece a história pode pensar que Eragon às vezes seja o nome do dragão, só que Eragon é o nome do protagonista, tá? Que é um menino de 15 anos, que é a mesma idade que o autor tinha quando escreveu essa história, tá? Na verdade, que nós temos uma dragão fêmea, que é a Safira, que também é protagonista, muito importante aqui para essa série, ok? Logo depois nós vemos com o Eldest, que é o segundo volume, tá? Tá meio apagadinho aqui, porque meus livros já tem um tempinho de tanto manusear e acabou saindo o nome. O terceiro, tá? Que era para ser o último, Brinziger, tá? Que é ali onde a história chega, digamos que no seu quase ápice, tá bom? E aí nós vamos para onde tem a conclusão da série, que é o Herança, tá? Que vem aí do nome da série, que é Ciclo A Herança. Eu não posso explicar muito dos nomes para vocês, para não dar muitos spoilers. Mas Eldest, que é o segundo, seria algo como primogênito ou filho mais velho. Brinziger é o nome de uma magia de fogo, que também é o nome de uma espada aqui da história. E Herança você vai ter que ler para poder descobrir. Mas o que se trata desse universo? Como essa história começa? Pois então, tem um mundo, né, de fantasia, né, chamado Alageja, tá? Esse livro é um high fantasy. O que é high fantasy? Alta fantasia é quando o autor ele não cria só os personagens, ele cria todo um mundo. Então tem as cidades, tem os seus povos, né? Tem as raças que habitam esse continente. É muito comum os autores criarem línguas próprias para esses povos, assim como o Tolkien fez no Senhor dos Anéis. Isso é uma alta fantasia. Diferente de uma fantasia urbana, como Harry Potter, por exemplo, em que se passa no nosso mundo, se passa aqui no planeta Terra, né, lá no Reino Unido, que tem um local para onde eles vão. Então tem essas diferenças aí entre os livros de fantasia. Eu vou contar algumas coisas que algumas pessoas podem considerar spoilers por contar detalhes da história. Só que, quando você fala da premissa da história, da sinopse, você não está dando spoilers. Isso aí deveria ser de conhecimento geral para que as pessoas se interessassem, né, para o livro. Se você tem algum problema em saber sobre isso, então seria melhor não assistir o vídeo. Mas eu me comprometo em não contar spoilers centrais da trama. Tanto é que eu vou focar muito mais nos primeiros capítulos do primeiro livro e não vou falar muito sobre a série toda, né? Senão vai acabar perdendo a graça para quem for ler, ok? Então, há muitos anos, né, milhares de anos, existiam os Cavaleiros de Dragões, a Ordem dos Cavaleiros de Dragões. E quando uma criança, né, um cavaleiro, tinha contato com o ovo de dragão, esse ovo escolhesse, né, aquele cavaleiro para ser um Dragon Rider, né, que como é que se diz em inglês, eles teriam um vínculo, né, um bond ali de poder conversar telepaticamente, um lutar pelo outro. É algo muito único. Acaba aparecendo uma marca, né, na mão desse cavaleiro. E essa marca faz com que esse cavaleiro também possa executar magia, tá? Essa ordem tinha um objetivo de proteger a Alageja, ou Alagaesia, como você preferir falar. Só que um dia, um cavaleiro chamado Gabotorix estava em uma missão e ele acabou sendo atacado por Gauss, que é uma das raças que habita esse continente. O seu dragão acabou sendo morto. Ele ficou enlouquecido pela perda do dragão e queria outro. Só que não é assim que funciona. E o conselho acabou negando para ele. Então assim, ele e mais outros 12 cavaleiros de quem ele era próximo, né, que se tornaram então os renegados, acabaram tomando o dragão à força e mataram todos os outros cavaleiros de dragão, sobrando apenas 3 ovos. Se passa muito tempo, porque quem tem esse poder de magia acaba vivendo mais tempo do que um humano comum. E nós temos ali, além dos humanos, né, temos os elfos, tá, que acabaram se isolando lá na sua região, colocaram proteção mágica para não ter contato com a guerra que estava acontecendo. Os anões também se ficaram reclusos, né, lá na região montanhosa.
e os humanos ficaram à mercê do Galbatorix. Então, logo depois disso, se passa 100 anos e nós começamos a acompanhar ali a história do Eragon, né? No primeiro capítulo, nós vemos que tem uma personagem élfica, a Arya, fugindo do Durza, que é um espectro que estava ali com Urgalza caçando. Ela tinha roubado uma pedra azul do rei. Ela estava com outros cavaleiros élficos, né, que faziam parte dos Varden, que são tipos os rebeldes aqui nesse império que querem proteger, querem tomar de volta o poder das mãos do Galbatorix, que se tornou um tirano. Só que ela é interceptada por esse espectro, só que ela usa a magia dela para enviar essa pedra para outro lugar, que é quando nós temos contato com o Eragon aí, que estava caçando na Espinha, uma região montanhosa meio perigosa. Quando ele estava quase atirando no cervo, aparece um brilho azul, uma explosão de luz, e lá no lugar aparece essa pedra. Ele acaba perdendo a caça, pega essa pedra e volta para a cidade de Carvahall, que é onde ele nasceu e cresceu. Ele volta de mãos vazias, sem a carne, né? E quer trocar essa pedra em troco de carne, para poder se alimentar. O inverno está chegando, só que ele não consegue. O Sloan, que é o açougueiro, o maltrata. E ele acaba indo para casa com essa pedra. Ele não conta para ninguém, né? E vai dormir. Só que aí ele escuta uns barulhos, essa pedra começa a se mexer. E quando não, eclode. Na verdade, essa pedra era um ovo. E de lá surge um bebê dragão azul, que no caso aqui é a Saphira. Quando ele a toca, aparece uma marca em sua mão, que é o laço, né, que surge entre ele e a Saphira, que ele acaba nomeando ela de Saphira depois, mais pra frente. E ela começa a crescer. Ele tenta esconder do tio, com quem ele mora, e o primo dele foi trabalhar em outro local, que é o Rora, que é um personagem muito importante para a história mais pra frente. E o dragão começa a crescer, ele arruma um local na floresta para ela, começa a levar comida para ela, só que é um dragão, né? E ele vai crescendo. E isso vai se tornando um problema, porque vai ficar cada vez mais difícil dele tentar esconder esse dragão. Só que aparece na cidade de Carvahall duas figuras vestidas de preto, com o rosto escondido atrás de máscaras, né? Que são os Razak, tá? Eles são personagens importantes também nessa trama. E eles estão procurando essa pedra azul. E acabam perguntando pro Sloan. Só que, quando o Sloan conta, o Eragon acaba tendo uma visão do que está acontecendo e corre para casa, né? Só que quando ele encontra a Saphira já estava um pouco maior, e ela pega o Eragon e voa com ele para longe. E ele não quer, ele quer voltar, ele quer contar pro tio dele, né, que talvez isso possa ser perigoso. Só que infelizmente a Saphira estava muito assustada, meio que por instinto, né? Porque os Orazak são inimigos naturais dos dragões. E então, quando eles acabam voltando, encontra ali a cabana, né, toda destruída pelo fogo, o tio dele, né, queimado, ferido, mas não estava morto. E então ele tenta pedir ajuda. E durante esse meio tempo, já tinha sido inserido na história o Bronn, que é um contador de histórias. E quando o Eragon está quase chegando na cidade de volta, porque eles moravam na fazenda, né, esse Bronn, que é esse contador de história, acaba ajudando eles. Leva o Eragon para ser cuidado, né, e a Saphira se esconde durante um tempo. Então, logo depois disso, quando o Eragon acorda, né, o tio dele infelizmente faleceu. E é quando começa a história, a trajetória de fato do Eragon. Por quê? Ele quer vingança contra os Razak. E ele deixa um recado pro primo dele, que vai sair nessa aventura. O Bronn acaba por ir com o Eragon, só que ele esconde certos segredos, certos mistérios. Não posso contar, mas aí começa a trajetória, a aventura aí de Eragon na quadrilogia ciclo A Herança. Agora um apanhado sobre a série. Enfim, no começo parece algo muito simples, né? Só que a história vai tomando cada vez mais proporções maiores. Por quê? Vai ser inserido os Varden, que são esses rebeldes. O Eragon vai começar a ser treinado para tentar usar essa magia, que precisa saber a língua antiga, e o Eragon não sabe nem ler e escrever. Então ele vai ser educado pelo Bronn. A Lagueja é um continente enorme, então eles vão ir de cidade em cidade, com perigos. O Eragon vai aprender a montar a Saphira, vai criar uma cela. Enfim, acontece muita coisa mesmo. Pensa, um menino de 15 anos escreveu uma história épica dessa forma? Então, Eragon, no primeiro livro, termina ali, digamos, com ramificações, digamos assim, para o que vai acontecer depois. No segundo livro,
ele já está um pouco mais maduro, né, já está um pouco mais poderoso, e teve um acontecimento muito importante no primeiro livro que faz com que ele queira cada vez mais vingança e queira acabar com o Galbatorix. Ele junto dos Varden, né, que são ali esse grupo de rebeldes. No terceiro livro ele passa com treinamento, com um personagem também que é muito importante. Os elfos têm um papel maior nesse terceiro livro. E no quarto livro, A Herança, que seria a culminância, né, disso tudo que aconteceu nessa série, a história fica cada vez mais madura. Porque o Christopher Paolini cresceu, já não é mais um adolescente, né? E ele passa essa maturidade para a história. É um mundo muito vivo, rico, os personagens, né, as raças diferentes têm línguas próprias. É muito bom, é muito interessante. Só que, sim, tem momentos que seriam parados para algumas pessoas. Tem pessoas que não conseguem ler livros em que a história não seja muito rápida, que não aconteça muito rápido. E então isso pode ser um problema para algumas pessoas. Eu já acho que a construção de mundo não precisa ser rápida. Eu não tenho pressa quando estou lendo um livro. Então eu acho que os personagens têm que ser criados, né? Tudo tem que ser muito bem nivelado para que você se importe com esses personagens. Então é uma série de fantasia muito boa. Tem batalhas épicas, assim, para quem quiser comparar, eu não gosto muito, mas seria algo nível Game of Thrones, as batalhas, sabe, grandiosas. Só que as batalhas, as guerras, não são vistas como algo bonito, e sim como algo triste. O Rora se torna um personagem narrável. Nazuada, né, que é a filha de um dos comandantes do Varden, também se torna uma personagem muito importante. E é bom ter um ponto de vista feminino na história, assim, de fantasia. E ela é uma menina negra, forte, isso é muito bom para a história. Então, é isso. Não vou contar muito mais, senão vai perder a graça. Mas esse livro aqui também, ele tem uma série de contos, né? Que são os Contos de Alagareja. Isso aqui é a minha versão em inglês no Kindle. Mas tem a versão em português também, que é o Garfo, a Bruxa e o Dragão. Aí eu li em inglês quando saiu, porque eu não consegui esperar a tradução. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí aguardando pro próximo vídeo. Tô pensando em qual série que vai ser. Mas quem quiser ir começar por uma série de fantasia, leia Eragon. Você não vai se decepcionar, ok? Tchau!